Eu queria muito vir nesse retiro, trazer o Filipinho, poder estar com os irmãos. E eu estava meio desanimado de tentar vir, porque para mudar uma passagem de 6, você imagina. É muita gente, né? Eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu vou ligar nessa companhia aérea, se o Senhor me quiser aqui, então o Senhor faz um milagre. E liguei já com a expectativa de conseguir uma mudança de passagem de quinta para hoje à noite ou para segunda, barata. Milagrosamente, eu ganhei foi um desconto de R$ 1.000. Eu tive que pedir a mulher para repetir 2 vezes, que eu falei, não, isso é pegadinha. Falei, você pode repetir? Ela falou, não, é porque teve uma mudança aqui na tarifa. Eu falei, mas para menos? É. Eu falei, tá bom, então manda aí. E Deus foi bom, mudou nosso voo. Conseguimos estar aqui, vamos embora hoje à noite para São Paulo e amanhã à noite vamos para a Índia. Deus é bom, Deus, Ele nos ama e Deus se preocupa conosco. Nossos detalhes não são detalhes para Deus, né? Aquilo que para nós às vezes pode passar despercebido, Deus está atento. Eu sou grato a Deus por poder estar aqui essa manhã, né, compartilhar com vocês. Estava aqui ontem ouvindo o Jean, achei muito propício algumas coisas que o senhor tem falado aqui. Nós vivemos um tempo, irmãos, de um grande desafio. A nossa vida já é um desafio. Servir a Deus é um desafio. Amar o Senhor é um desafio. E permanecer servindo o Senhor é um desafio ainda maior. Eu não sou tão velho, não sou igual o Raildo, mas já vivi como todos vocês as lutas de querer Deus, querer o mundo, ser atraído por Deus e ser atraído pelas coisas do mundo. Esse é o momento da vida de um seguidor de Jesus desesperador. Porque uma parte sua que é Deus, mas tem um negócio terrível aqui dentro que nós herdamos, chamado pecado, nossa natureza, que ela também quer o mundo e também quer as coisas do mundo. Um filho de Deus vive debaixo de agonia e desespero, porque ele é dividido. E ele queria ficar livre, né? Por muitas vezes eu já orei e falei, Senhor, eu queria acordar amanhã de manhã e eu não queria sentir essas coisas que eu sinto. E eu pensava que eu iria acordar no outro dia de manhã liberto. Mas essa libertação tem dia, vai ser na vinda do nosso Senhor. Nós cantamos aqui, nós aguardamos esse dia, onde nós vamos receber uma nova natureza. Nós vamos ser glorificados com Cristo. E essa velha vida, essa vida pecaminosa, essa carne, essa imundícia que carregamos, vai chegar ao fim. Mas tem um segredo, nós precisamos perseverar até aquele dia. Tem um texto que tenho certeza que vocês conhecem, mas eu quero ler. 1 João capítulo 2, a partir do 15. Se tem algo para mim que sempre vai moldar os nossos rumos, nossas decisões, é o que nós amamos. O que nós amamos vai fazer nosso futuro. Onde nós colocamos nosso coração, nosso tempo, nossos olhos. E aqui em 1 João, capítulo 2, a partir do 15, João vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A Bíblia está dizendo, porque tudo o que há no mundo. A nossa luta é acreditar nessas verdades. Nós ainda vivemos sob uma impressão de que o mundo não é tão ruim. De que o mundo ainda é um bom lugar para se estar. De que as coisas do mundo não são assim tão terríveis.
E o apóstolo está dizendo assim: não ame o mundo. Não ame as coisas que tem no mundo. Porque se você amar o mundo, se você amar as coisas que tem no mundo, sabe o que vai acontecer? O amor de Deus não vai estar sobre você. E ele continua dizendo: olha, tudo que existe nesse mundo, todas as coisas que aqui estão, elas não procedem de Deus. E ele termina dizendo: olha, o mundo vai passar. As coisas do mundo, elas vão passar. Mas a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles vão permanecer eternamente. Nós vivemos num momento onde as coisas são instantâneas, né? Hoje em dia, você pega um telefone, você digita aqui alguma busca, ele já faz assim. Se demorar um segundo, você já vai entrando debaixo de desespero. Você vai mudar alguma coisa na internet, se não entrar na hora, você fala: não é possível, alguma coisa está acontecendo. Eu lembro que quando eu tinha a idade da maioria aqui, eu ganhei um computador, aí eu ligava ele, punha para conectar, ia tomar um banho, comer alguma coisa, ficava... aquele demorava, você mandava uma mensagem. Nós vivemos numa era diferente, onde as coisas são imediatas. É tudo agora. Eu preciso disso agora, é agora. Nós somos insaciáveis. E o pecado, ele é uma grande mentira que tenta roubar o nosso coração de Deus. O pai da mentira é o diabo. E muitas das vezes nós sabemos isso. As verdades de Deus, elas estão na nossa mente. Muitos aqui cresceram ouvindo todos os dias sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Só que chega um momento que não adianta, você não vai vencer o mundo com isso na sua cabeça. Não adianta saber a catequese. Não vai adiantar você ter entendimento do que é certo, do que é errado. Porque isso não é capaz de mudar o seu coração. Isso não é capaz de fazer você desistir do pecado. Isso não faz um milagre dentro de você ter a consciência. Não, eu entendi que isso é errado. A nossa natureza ama. Ela é desesperadamente apaixonada pelo pecado. A única coisa que a nossa natureza ama é o pecado. Só que a Bíblia está dizendo: não ame o mundo. Não ame as coisas do mundo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desistir de amar uma coisa que naturalmente eu gosto? Como que é possível acontecer esse milagre? A primeira verdade que você precisa conferir na sua vida é se você já foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Muitas das minhas lutas é porque no momento da minha adolescência, vamos dizer assim, da minha juventude, eu apenas tinha um entendimento. E era uma luta muito desleal, porque eu não tinha as armas. Mas chegou um dia que eu entendi o que o Evangelho poderia fazer por mim. A palavra de Deus vai falar de um poder que vem habitar dentro de nós e nos transforma em filho de Deus. Você já experimentou isso? Naquele dia que você foi batizado, se você já foi batizado, você nasceu de Deus. Porque o que está em jogo aqui é a sua vida. Muitos se batizam entre nós porque eles entenderam. O pai senta e fala: meu filho, você entendeu? Você está separado de Deus por causa do pecado? Entendi, pai. Repete para mim, o que é o batismo? O menino fala. O pai leva o filho, eu já fiz isso várias vezes. Vai pregar o evangelho, fala. Aí o menino, sabe de tudo. E aí tem uns pais que falam assim: esse menino está pronto para ser batizado. Por quê? Porque ele entendeu. O que ele entendeu? O que você entendeu? Fala, meu filho. Eu não sou filho de Deus, pai. Eu não tenho o Espírito Santo, eu preciso ser batizado. O menino fala tudo perfeitinho. Aí o que alguns pais falam? Joga dentro d'água. Em alguns casos, piora.
Porque sai ali o mesmo pecador sem ter nascido de novo, mas agora sobre ele tem uma verdade, dizendo, agora aqui, ó, um discípulo. Aí no encontro da casa faz aquela festa, aí o menino toma ceia, e fala, só que continua aqui dentro o mesmo problema. E você vai vendo entre nós, jovens, adolescentes, lutando para tentar viver uma vida santa. Irmãos, a primeira coisa que acontece com o Filho de Deus, não é que ele para de olhar para o pecado e ele fala, nossa, tem aversão a isso aqui. Mas a alegria no pecado, ela acaba. Um filho de Deus, ele nunca mais ele consegue viver uma vida no pecado em paz. Ele vive debaixo de perturbação de alma. Um filho de Deus, ele não dá conta de viver uma vida oculta, escondida nas trevas. Ele perde a alegria. Ele perde o entusiasmo. Sua feição, seu rosto muda de configuração. Essa é a primeira característica. Aconteceu isso com você? Você é alguém que o pecado causa em você tristeza, angústia. Eu não estou dizendo remorso, não. Até o ímpio tem isso. O ímpio faz uma coisa de errado e ele fala, pô, por que eu fiz isso, cara? Pelo amor de Deus, para que eu fui mais problema? Ele até chora. Mas ele não tem poder de vencer aquilo. Aquilo é sempre uma marca sobre sua vida. Antes da gente falar sobre isso, você precisa conferir isso no seu coração, se isso aconteceu. Se você experimentou disso, se Deus para você é uma realidade. Deus não é um conceito. Deus não é uma ideologia, uma filosofia. Deus é uma pessoa, é uma presença viva. Você experimentou isso? Eu estava contando ali para os irmãos ontem. A Índia é cheia de confusão e de explicações. E estava as histórias dos deuses indianos, é cheio de mitologia. E o indiano, um cara bem-sucedido, culto, faz uma pergunta para mim, aí ele esperava uma resposta toda bonita. Ele disse, Bruno, quem é Deus para você? Eu acho que ele imaginou, porque ele tinha me dado uma aula sobre os deuses lá que ele segue, ele imaginou que eu ia fazer a mesma coisa. Eu falei, Deus é meu pai. Ele falou, pai? Eu falei, sim, Deus é meu pai. Ele falou, mas como assim pai? Eu falei, uai, pai. Deus é o meu pai. Eu cresci numa casa um pouco conturbada, um pai alcoólatra, e fui contando para ele. Aí Deus se tornou meu pai. Rapaz, aí eu comecei a dar testemunho para ele. Aquilo bagunçou a cabeça dele. Porque o conceito de Deus para ele é uma história. O conceito de Deus para ele é uma filosofia. Eu estava dizendo, Deus para mim não está aqui. Deus está aqui, ó. É meu pai. Ele cuida de mim. Ele me deu uma família. Ele perdoou meus pecados. Eu vivo em alegria hoje por causa dele. Você experimentou isso na sua vida? Você precisa ser sincero com você mesmo. Porque senão essa luta nunca vai terminar. Você vai viver debaixo de desespero e confusão. Tudo que você ouviu aqui ontem, você tem ouvido de Deus. Você pode falar, rapaz, eu quero viver isso. Essa verdade tem que acontecer no seu coração. Deus tem que se tornar o seu pai. Você tem que ser tomado de um arrependimento. Arrependimento não é você entender, não é você compreender, é você perceber lá no seu íntimo que você é um pecador, que você não dá conta de viver uma vida para agradar a Deus. Essa é a primeira obra que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração, te convencer de que você não consegue vencer o pecado. Não adianta você tentar. Já viu esses filmes de zumbi? O cara dá um tiro quase com uma bazuca, matou, daqui a pouco levanta de novo. O pecado é assim. Você fala, venci, estou bem, rapaz, estou bem agora. Passa um pouquinho, lá de novo. Enquanto essa verdade não acontecer no seu coração, você vai viver uma vida de desespero. E o Espírito Santo quer te convencer essa manhã de que você é um pecador. Essa é a obra
mais gloriosa que Deus pode fazer essa manhã no nosso coração. Te convencer de que você é um miserável de um pecador. Eu lembro que eu vivi uma vida dupla por muitos anos na minha vida, de solteiro. E pensa na luta, eu era líder na igreja, eu era líder de adolescente, eu me tornei líder de jovens, mas tinha uma coisa aqui dentro que me atraía demais para o pecado, eu tentava com todas as minhas forças. Que desespero é sustentar uma vida dupla. Você tem que mostrar para o outro que você é um cara bacana, mas lá dentro você sabe quem você é. E sabe qual era meu primeiro desespero? Se as pessoas souberem quem eu sou, vão perder a fé, uai. Meu Deus do céu. As pessoas olham para mim com uma expectativa, já pensou se elas descobrem que de vez em quando eu fumo maconha? Não vai dar uma bagunça? Teve uma vez que eu fui para um retiro como esse, todo bagunçado, todo atrapalhado, todo desconcertado. Pensa alguém que se sentia o pior dos piores. Eu sentei lá num canto e estava tendo um mover de Deus, e estava ali Deus dando palavra para um monte de gente. E eu no meu coração assim, eu não sou digno de estar aqui, cara. Porque eu sou avacalhado demais, eu vivo uma vida esquisita demais. Eu fechei meus olhos e falei, Deus, se essas pessoas soubessem quem eu sou. E eu fechei meus olhos, eu comecei a orar e eu comecei a dizer para Deus quem eu era. Falei, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou um mentiroso. O Senhor sabe que eu sou um enganador, Senhor. Eu sou uma fraude. Eu sou uma verdadeira fraude, meu Deus. Essa manhã eu não queria ouvir nada aqui, porque eu não sou nada, Senhor. Eu não sou valente, eu não sou vitorioso, eu não sou um guerreiro, eu não sou nada. Eu só queria ouvir essa manhã que eu te pertenço, Senhor, que eu queria ser pertencente ao Senhor. Irmãos, uma irmã me abraçou e ela começou a falar no meu ouvido essa verdade. Naquele dia aconteceu um milagre no meu coração. Eu percebi que acima daquele pecador miserável, cheio de pecado escondido, havia um Deus que me amava e me queria, mas eu não tinha nada para oferecer para Ele. Sabe quando você levanta de manhã, você leu a Bíblia, você orou, aí de vez em quando você até jejuou, você sai pensando que assim, eu tô bem demais, cara. Aí você prega o evangelho, acaba o dia, você está se sentindo assim, quase um apóstolo Paulo. Você fala, não, cara, minha vida está boa demais, estou tendo devocional de manhã e tal, e isso e aquilo. Mas sabe quando você peca? Aí o diabo vem e fala, seu mentiroso. Você está aí mostrando para os outros que você é bom, você não é... Esse é o melhor sentimento. É quando nós nos deparamos com Deus. Parece que se deparar com Deus, Ele põe um espelho assim na nossa frente. E a gente se vê pelos olhos de Deus e você fala assim, eu sou uma miséria. Eu amo o pecado, eu desejo o pecado, meu coração anseia pelo pecado, o pecado me dá prazer. Mas eu não sei explicar, eu não quero o pecado. Então eu queria que você pensasse nisso como a primeira coisa essa manhã. Você já tem experimentado Deus no seu coração, na sua vida? Não tenha vergonha de avaliar a sua experiência e falar, rapaz, eu acho que ficou alguma coisa torta aí. Porque se essa parte não se resolver, se compromete todas as outras. Se isso não ficar bem definido na sua vida, não tem como fazer mais nada. Se o fundamento da sua vida não for Cristo, tudo que levantar vai cair. Vai subir uma parede, vai cair, vai subir mais uma, vai cair, vai subir, vai cair. É uma casa que foi edificada sobre a areia. Você olha, você fala, é uma casa. Veio o vento, derruba. Aí levanta de novo, veio outro vento, derruba. Deus tem uma vida para nós de vitória sobre o pecado. Mas como que isso acontece? Essa casa tem que estar sobre a rocha.
Essa casa tem que estar sendo erguida sobre Cristo, o firme fundamento. E sobre esse fundamento não pode ter mentira. Sabe qual é a verdade que mais me aterrorizava? Deus me vê por dentro. As pessoas nos veem por fora. As pessoas nos veem, o Bruno, missionário, está indo embora para a Índia. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece o meu coração. Deus sabe das minhas angústias, dos meus temores. Deus te conhece. A maior besteira que a gente arruma é tentar fingir diante de Deus quem nós somos, porque Deus nos vê. Deus sabe o que pensamos, o que desejamos. Estar diante de Deus não é você estar aqui de banhozinho tomado, roupa bonita, cantar um louvor com lágrima nos seus olhos. Estar diante de Deus é você estar consciente que você está diante de um Deus que conhece o seu coração. E o que é que nós vamos falar para quem conhece o nosso coração? O que é que vamos falar para aquele que consegue ver as nossas entranhas? Só resta uma coisa, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. Isaías, a Bíblia fala que no ano que ele viu o Senhor, ele chegou a algumas conclusões. Olha, Senhor, eu moro no meio de um povo perdido, um povo iníquo, um povo cheio de pecado. Perdoa esse povo, Senhor. Mas também ele é tomado de uma verdade, ele fala, eu sou esse homem perdido. Você já teve essa experiência na sua vida? Porque se você não teve, você precisa ter. Você precisa clamar a Deus para que Ele te convença da sua miséria. Porque tem algumas pessoas que elas pensam que elas não são tão ruins. Você pensa, rapaz, eu cresci no meio disso aqui, eu não faço nada demais, eu sou uma boa pessoa. O seu coração é mau. O seu coração é terrivelmente mau. Por que eu sei disso? Porque eu tenho um aí. Deus quer chamar nossa atenção essa manhã, para que você pare de tentar fingir ser quem você não é. A casa de Deus é feita de gente perdoada. A casa de Deus é feita de gente que foi tomada de compaixão e misericórdia pelo Senhor. Deus é um Deus compassivo, cheio de misericórdia, tardio em irar-se. Deus não está aqui com a espada na mão querendo cortar a cabeça de ninguém. Porque Deus não ameaça, Deus faz. Então, se a gente levantou essa manhã respirando, a misericórdia repousa sobre nós. Amanhã não sabemos. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção, nos fazendo um convite. Lembra de mim, nesse momento da tua vida. Porque se você não lembrar nesse momento, você vai ficar mais velho e você vai se arrepender amargamente dos rumos que o pecado vai conduzir sua vida. Você está num momento crucial. O que está em jogo aqui não é a profissão que você vai ter. Não é se você vai ser um servente de pedreiro ou se você vai ter uma empresa de aço inox. Se for de aço, diz o resto, você está perdido do mesmo jeito. O que está em jogo aqui é se você vai fazer faculdade para enfermagem ou se você vai fazer faculdade para qualquer outra coisa. Você pode errar nisso. Você pode errar a faculdade. Você pode escolher a profissão errada. Você pode fazer qualquer coisa nesse sentido errada que tem como se retomar. O maior prejuízo, talvez, com a escolha errada vai te dar algum prejuízo financeiro. Sua vida vai ficar um pouco mais complicada se você não seguir um caminho correto. Mas essa decisão aqui de servir a Deus ou não, se quebrar diante de Deus ou não, isso muda a sua eternidade. Isso determina onde você vai passar, não é uma férias, é o resto da sua vida. E Deus está nos dizendo, eu vou pôr diante de você a bênção e a maldição. A direita e a esquerda.
E Deus é tão bom que Ele fala, vou te dar um conselho. Eu sou um Deus bondoso. Aqui, escolhe a bênção. Escolhe a direita. Vai ser melhor para a tua alma. E o pai da mentira tenta nos seduzir com o quê? Com as fascinações do mundo. Com as coisas do mundo. O que é mundo para você? Quando você pensa no mundo, o que a Bíblia fala aqui, olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. Qualquer coisa que esse mundo possa ter é vaidade. E sabe uma verdade desesperadora? Antes de conhecermos o Evangelho, antes de termos experimentado a vida de Deus, a gente conseguia pecar cheio de alegria. Você acordava de manhã e falava, rapaz, ontem foi uma benção um dia. Aí a verdade do Evangelho vem sobre você, acabou. Nunca mais você dorme em paz. Tem uma goteira batendo assim na cabeça. Todos os dias, ela não para de bater. Então pensa aí, o que é mundo para você? Você pode pensar, não, rapaz, eu gostaria era de namorar. Rapaz, eu vivo uma vida traumatizada porque no meio da igreja não pode namorar. Então, se eu namorasse, eu estava bem. Tudo que a gente imaginar, tudo que você pensar, todos os nossos desejos carnais de viver a vida, de divertir, todas as mentiras que o diabo traz para nós, é mundo. Não sacia a nossa alma, não preenche o vazio do nosso coração. Não resolve o nosso problema aqui dentro. Resolve por um momento. Resolve por alguns instantes, por alguns dias. Daqui a pouco tem uma angústia de novo tomando seu coração. É um vício. É como um usuário de droga, ele precisa de um pouco mais, de um pouco mais, de um pouco mais. Aí daqui a pouco você olha para o cara que só fumava um cigarro de maconha, ele virou um noiado, fumando crack, largou a casa, largou o emprego, está na rua. Você fala, meu Deus, o que é que esse homem virou? Um homem desesperado por prazer. Um homem desesperado por uma dose de alegria, de prazer, e ele está disposto a qualquer coisa por isso. Se tiver que largar a família, ele larga. Se tiver que romper com qualquer um, ele rompe. Ele quer se satisfazer. Essa é a marca do pecado sobre a humanidade. Eu quero viver. Não tem umas músicas assim hoje em dia? Vão viver. Vão viver. Mas se você viver, você vai morrer. Mas se você morrer, você vai viver. Então você tem que fazer uma escolha de viver ou morrer. Essa escolha é muito séria. A palavra de Deus está nos dizendo, não ame o mundo. Não ame as coisas do mundo. Mas isso não é capaz de ser apenas um ajuste que você faz assim. Entendi, agora eu não devo amar o mundo, devo amar a Deus, então a partir de hoje eu vou sair daqui amando a Deus. Isso não funciona assim. Quem dera se fosse fácil desse jeito, se fosse simples. Imagina que você já conferiu e essa verdade já aconteceu no seu coração. Você de fato foi unido a Deus pelo batismo, seus pecados foram perdoados, você é um filho de Deus, o Espírito Santo habita sobre você. Mas essa luta continua, todos os dias quando você acorda. Você sabia que eu pensava que quando eu casasse, 99 dos meus problemas iriam terminar? Inocente, né, Raio? Falei, não, rapaz, é porque eu sou um cara solteiro, vivendo aí o Evangelho, pensa na luta que é, eu vou casar e vai acabar meus problemas. Arrumei um caminhão de problema. Não, minha mulher é a solução dos meus problemas. Eu pensava assim, quando eu trabalhava, eu tinha uma empresa aqui em Belo Horizonte, eu falava assim, quando eu me entregar para a obra de Deus, totalmente, assim, porque aqui eu faço a obra, aí tem grupo caseiro, eu prego o evangelho, mas, rapaz, eu queria me largar isso aqui tudo. Aí eu lembro quando eu entrei no avião indo para São Tomé, eu pensei, na hora que eu chegar em São Tomé, acabou, cara, acabou.
Aí é só pregar o evangelho, fazer discípulo. Aí chega eu em São Tomé, os primeiros dias, aquela alegria. Rapaz, é isso aqui que eu queria. Passa um mês, eu falo, o que eu estou fazendo aqui, cara? Raildo lembrou hoje ali, São Tomé, do lado da minha casa, tem aquela musiquinha, Ló, que toca 5 da manhã, que é vizinho lá, abençoado. É que, cara, quando ligava aquele som, eu falava, miséria, cara, de manhã cedo, essa praga desse cara com esse som e tal, e daqui a pouco você está de novo, aí você percebe, meu Deus, tem uma desgrama aqui dentro que não tem jeito de resolver. O que é isso? A nossa natureza pecaminosa. Ela não saiu no batismo, mas no batismo nós recebemos poder para viver uma vida nova. Nós recebemos poder de Deus para viver em novidade de vida. Mas tem lutas que nós temos que vencer aqui. Se a vida já está aqui, agora tem uma luta aqui. E o diabo tenta chamar nossa atenção com as coisas do mundo, nos apresenta os prazeres da carne. Hoje em dia essa guerra se tornou terrível. Todo lugar que você vai, o diabo está usando de alguma maneira para chamar a sua atenção e falar que aqui tem alegria. E nós precisamos tomar uma atitude de fé para servir o Senhor. Nós precisamos transformar aquilo que para nós é um conceito, uma verdade no coração, em uma vida desprendida de renúncia. A maior luta que um solteiro, que um jovem enfrenta, é porque ele quer servir a Deus, mas ele não quer morrer. Ele quer amar a Deus, mas ele também quer amar o mundo. Não tem jeito. Você vai ter que abrir mão de pessoas. Você vai ter que abrir mão de lugares. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Tem pessoas aqui essa manhã que ele vai ter que escolher entre o celular e Deus. Aí você fala, não, mas você é radical demais. Tem gente que não consegue amar a Deus por causa de um telefone. Aí ele fala, não, eu sei usar o telefone, eu uso ele com moderação. Você sabe que isso é mentira. Eu fui num retiro de jovens uma vez, numa cidade. 90% dos jovens vieram à frente, confessando imoralidade, problemas com pornografia, vícios em séries, em Netflix e não sei mais o quê. Eu me lembro de um rapazinho conversar comigo e falou assim, eu já cheguei a ficar 16 horas mexendo na internet. Falei, 16? E está ali aquele monte de jovens falando aquilo, e eu falei, como que você vai dar uma dose? Uma dosezinha, toma um paracetamol que passa. Tem que internar. Tem que colocar em quimioterapia, um tratamento intensivo. E às vezes nós não amamos a Deus porque nós amamos o mundo e as coisas do mundo. Está aqui uma coisa do mundo. Está aqui uma coisa do mundo. É a palavra de Deus dizendo, não ame as coisas do mundo. Isso aqui é um problema na sua vida? Põe fogo. Joga fora. Porque é melhor você entrar no céu sem o WhatsApp e Instagram, mas passar a tua eternidade diante de Jesus. É 1000 vezes melhor. Felipinho me pergunta de vez em quando com quantos anos ele vai poder ter um telefone. Né, Felipinho? Eu falei, depois dos 18, trabalhando, aí a gente vê o que vai fazer. Porque na minha cabeça isso é inconcebível. Eu não estou trazendo nenhuma doutrina, tá? É minha consciência de fé. Nós vivemos numa geração onde tudo está aqui, tudo está aqui. Isso aqui é uma bênção, a tecnologia, sem sombra de dúvida. Eu chego aqui, eu ligo para São Tomé, eu falo de vídeo com os irmãos. Eu chego na Índia, eu posso ligar, falar com os irmãos, matar um pouco da saudade. É uma bênção, mas também é uma desgraça para destruir a vida. Boa parte do que foi falado aqui ontem, eu particularmente não vejo como uma das grandes soluções. Joga fora isso aqui. Compra um daqueles antiguinhos que fala, alô?
Fala, mas hoje em dia, rapaz, ninguém usa isso mais não, que celular liga? Não, mas o que vai ser da minha vida sem o celular? Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Amar a Deus é uma decisão de renúncia. Você está disposto a ir até onde? Para servir o Senhor. Isso aqui é uma guerra, quem vive e quem morre. Você está disposto a fazer o que na sua vida? Ah, não, se tiver que abrir mão do telefone, então para mim não dá. Deus te abençoe. Nós vamos seguir orando aqui por você. Mas você vai viver uma vida medíocre. Nós olhamos hoje, e eu me comparo, nós crescemos na denominação onde eu conheci minha esposa. Graças a Deus, naquela época a gente não tinha telefone. Os encontros de jovens eram na praça, entregar sopa para morador de rua, pregar o evangelho, visitar o hospital, visitar presídio, visitar casa de recuperação. Um bando de jovens que foi formado em meio à obra de Deus. A compaixão foi sendo gerada, porque você está vendo. Muitos desses homens, meus amigos de 14 anos, quando nós tínhamos 14, 15, 16, 17, 18 anos, 19, 20. Muitos desses homens hoje são pastores, são missionários, são homens trabalhadores, servindo ao Senhor, casas organizadas. É um estilo de vida que vai moldar quem você vai ser amanhã. Não tem como você querer viver um estilo de vida hoje, esquisito, e contar que amanhã você vai ser um homem cheio de paixão por Jesus. Deus está querendo te fazer um convite. Em você não amar ao mundo e nem as coisas do mundo. Em você amar a Ele, você se entregar por Ele. E sabe o que você vai descobrir? Que isso é a vida. Isso é alegria, isso é prazer, isso é contentamento. Irmãos, eu acordei hoje meio entalado. Eu estou indo embora hoje à noite, eu falei com o Raio, ei, Raio, sabe uma angústia? Não se compara, mas assim, hoje é o dia da cruz, né? Hoje é o dia de ir embora, aí eu já estou vendo meu pai, minha mãe, eu falei, meu Deus, você quer ir para a Índia? De jeito nenhum, rapaz. Mas eu me rendi no meu coração à vontade de Deus. E inexplicavelmente, em meio à tristeza, brota uma alegria, um prazer, um gozo. Quando eu tinha meus 17 anos, eu escrevi num papel assim: procuro uma coisa que não sei o que é, não sei onde está, não sei como faço para encontrar, mas no dia que eu encontrar, eu vou ter certeza que é isso. Aí mostrei para uma amiga e falou: rapaz, você está ruim demais, o que é isso? Eu falei, eu não sei, mas eu estou procurando. Quando o evangelho do reino chegou nos meus ouvidos, eu falei, eu encontrei. Eu encontrei essa pérola que eu estava procurando. Mas como você tem certeza? Eu nem sei explicar, mas aconteceu uma coisa aqui dentro do meu coração. Resolveu um problema aqui dentro, ó. Se falar errado, o Regis depois conserta. Railton. Eu fui experimentar fumar maconha porque eu queria encontrar prazer de vida. Eu era um homem insaciável. Se falasse assim, se pular ali, der uma cambalhota ali para trás, assim, ó, você vai sentir um negócio assim, cara. Eu falo, eu quero ver, eu quero sentir o que é isso. Eu lembro que quando eu experimentei droga, falei, rapaz, que negócio é esse? Aí quando passou o efeito, eu falei, que desgrama, cara. Que negócio esquisito, o negócio bateu uma depressão, uma angústia, uma vontade de chorar. Mas o dia que o evangelho chegou no meu coração, irmãos, aconteceu um milagre aqui dentro. Esse milagre que você está procurando, esse sentimento que você quer preencher, não tem rapazinho nenhum aqui que vai preencher no seu coração. Não tem moça nenhuma que vai preencher isso no seu coração. Se você colocar suas expectativas nisso, você vai se frustrar.
a obra de Deus. Olha, meu problema, se eu te levasse comigo para a Índia hoje, você ia chegar lá, não ia resolver os seus problemas. Ah, não, é dinheiro, não resolve seus problemas. Muita gente milionária suicida. Nós temos um problema aqui na alma, aqui dentro. Sabe o que é isso? Pecado nos separou de Deus. Nós vivemos como alguém com uma esperança de uma coisa diferente. Sabe o que é isso? É o clamor do Espírito querendo voltar para o gozo celestial. E o Filho de Deus agora ele vive com essa esperança. A maturidade faz entender, não, rapaz, isso aqui é a minha natureza, mas isso vai passar. Meu Senhor vai vir me buscar. E eu vou perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim vai viver uma eternidade com o Senhor. Não vale a pena trocar o mundo pelo Senhor. O mundo passa. Como que você vai trocar uma coisa eterna por uma coisa passageira? Pensa que loucura. Você vai trocar um momento, um sentimento, uma sensação por uma coisa eterna. O diabo é o pai da mentira, o pecado não te sacia. Você sabe disso. Se você não soubesse disso, você não estava aqui. Você está aqui porque você vive às vezes conflitado, angustiado. Deus quer ser tudo para nós. Há um convite de Deus para você, para mim, provar e ver que o Senhor é bom. Você já tem provado de Deus? Você tem experimentado Deus? Deus quer se revelar aos seus filhos. Deus quer ser tudo para nós. Tem gente que fala assim, rapaz, eu tenho buscado a Deus, mas eu não tenho encontrado, então tem alguma coisa errada. Porque Ele nos garante que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai se fazer, aqui ó, estou aqui ó. O que nos falta às vezes para encontrar a Deus de verdade, é buscá-lo de todo o nosso coração. Como que eu faço para buscar a Deus de todo o coração? Você vai ter que perder coisas. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que talvez abrir mão de um futuro que você deseja. Eu não sei. De repente você vai ter que abrir mão de uma faculdade, de uma escola, de um trabalho, de uma profissão. E Deus está dizendo, se você me buscar de todo o seu coração aqui, você vai me encontrar. E quando você me encontrar, seus problemas vão estar resolvidos. Porque eu vou se tornar tudo em você. Essa é a luta que você trava no seu coração. Porque você tem tentado servir a Deus ainda preservando a sua vida. E a Bíblia fala que se nós tentarmos salvar, o sentido ali de salvar é preservar. Quem preserva a sua vida, ele não encontra o Senhor. Quem tenta de alguma maneira ainda preservar suas coisas, ele não dá conta de servir a Deus. Ele quer Deus, mas rapaz, eu quero, mas assim, eu vou aqui de ladinho, não preciso de perder tudo, porque perder tudo também, meu Deus do céu. Ele não aceita. O Senhor não é um coitadinho que está aqui, gente, por favor, me dá pelo menos 10% de sua vida. Se não dá para dar tudo aqui, tá bom, eu me contento com 10. Deus não se contenta com 90. Ou Ele tem que ser Senhor da sua vida, ou Ele não vai ser nada. Ou Ele vai ser tudo para nós, ou Ele não quer. E esse é o nosso problema que muitas das vezes enfrentamos. Nós não queremos dar tudo a Deus. E nós criamos um Deus para nós. O apóstolo Paulo vai dizer, nos últimos dias, Timóteo, prega o evangelho, Timóteo. Sabe por quê? Está vindo dias difíceis aí pela frente, Timóteo. Nos últimos dias, Timóteo, as pessoas não vão dar conta. Elas não vão suportar ouvir a sã doutrina. Vai ser um negócio assim no ouvido, desesperador de ouvir. O que elas vão querer? Elas vão criar mestres para si. E qual que é a finalidade desses mestres? Falar coisas aprazíveis ao coração.
Muitos de nós somos viciados em ver pregação na internet. Sabe por quê? Fala coisas aprazíveis ao nosso coração. Tem umas músicas, irmãos, hoje em dia, que me perdoe aí, eu não sou velho não, mas tem umas músicas hoje em dia que eu falo, que é isso, cara? Que negócio é esse? Não, a música aí do fulano. Rapaz, a música é para levar o nosso coração diante de Deus. A música é para me fazer sentir diante do Senhor, adorá-lo, cantar sobre os seus feitos, cantar sobre o seu poder, a sua glória. Mas nós andamos à procura de coisas aqui, ó, que sejam confortáveis ao nosso coração. E a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias nós não suportaríamos ouvir a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina, num ditado popular nosso, corta reto. Não dá para fazer um ajuste na sã doutrina. É luz ou é trevas? É Deus ou é o diabo? Fala, não, mas assim também você está sendo muito radical. É porque hoje a geração mudou, mas o pecado não, é o mesmo. A natureza pecaminosa é a mesma. Só mudou a embalagem por fora. É a mesma estratégia, roubar o nosso coração de Deus. Então hoje, por incrível que pareça, tem uma estratégia maligna. Antigamente era assim, o cara não quer Deus, vai embora para o mundo. Você encontrava um cara e falava, rapaz, e aí? O que aconteceu com você? Ah, cara, eu fraquejei, ora por mim lá na igreja, cara, eu estou mal mesmo, eu voltei aí a usar droga, estou no pecado, estou com uma mulher aí, estou com uma menina. Cara, o cara estava todo bagunçado, mas sincero, dizendo, eu estou no pecado, ora por mim. É um frio. Muitos desses Deus o encontra de novo. Só que hoje surgiu um padrão de gente que ama o mundo, ama as coisas do mundo, e acredita que o amor de Deus está nele. E fala, não acho que é bem assim. Não, acho que não, você está errado. O cara é amigo do mundo, ele é amigo das coisas do mundo, ele circula tranquilamente no mundo, ele se sente confortável no mundo. Ele não vê nenhum problema. As igrejas hoje, muitas das vezes, conseguem viver esse mix, Deus e trevas, onde tudo é permitido, nada mais é pecado, tudo é relativo. É um Deus, irmão, que qualquer um quer ele. Quem não quer esse Deus? Você pode continuar sendo quem você quiser, ele te ama. Ué, onde que eu assino? Muitos jovens acreditam que esse Deus existe. Irmãos, esse Deus não existe. Esse Deus é mentiroso. O evangelho do qual cremos, que é o único evangelho, não é o nosso evangelho, é o evangelho de Jesus. Ele apresenta Cristo como Senhor das nossas vidas. E a nossa velha vida acaba. Os nossos prazeres, os nossos sonhos, a nossa vontade. Hoje em dia, nós estávamos conversando ali, a sociedade é feita de gente frágil. Você tem que conversar com todo cuidado, porque senão o sujeito se fragiliza e fica tão mal que aí você tem que ir lá fazer o que ele quer. Oh, irmãos, eu não consigo pensar nisso. Eu não estou dizendo aqui que Deus está aqui para matar pessoas. Mas Deus não vai abrir mão do seu senhorio. Deus não vai abrir mão de ser tudo na nossa vida. Deus não vai dividir o nosso coração com as coisas do mundo. Se você quiser amar o mundo, a palavra de Deus está dizendo, o amor de Deus não vai permanecer em você. A graça de Deus, a vida de Deus vai se esvairir das suas mãos, do seu coração. Você vai se tornar alguém frio. Você vai perder a paixão por Jesus. Você vai começar a ficar esquisito. E daqui a pouco você cai no pecado. Se arrependa hoje. Deus está à procura de homens. Deus está à procura de moças
que queiram viver o padrão do reino de Deus. Eu estava conversando com uma moça esses dias, um rapaz, eu falei, você quer casar para quê? Saiu tudo de menos Deus. Nosso Deus, quando a gente casar, né, a gente tem plano, e nós vamos... Irmãos, não tem nenhum problema você ter desejo no seu coração. Não tem nenhum problema, Deus é Pai. Deus ama realizar, muitas das vezes, os nossos desejos. Olha, eu queria conhecer uma praia. Irmãos, isso não está em jogo, não é isso. Mas ele falou, ela falou, ele falou, ela falou, aí eu brinquei assim. Se sobrar tempo aí, dá para encaixar Deus, né? O maior engano é você pensar que você vai se casar para viver uma vida de casado, para se satisfazer agora. Nós vivemos para glorificar a Cristo. Tudo na nossa vida tem que ser para Ele, para a glória dEle. Se você estuda, se você quer se formar em alguma coisa, o alvo do seu coração tem que ser a glória de Deus. Se você quer ser um profissional numa área específica, o alvo, eu quero glorificar a Deus naquele local. Se você quer ganhar um pouco mais de dinheiro, e você faz planos para isso, o alvo deve ser, eu quero com esse pouco mais de dinheiro que eu vou ganhar, glorificar a Deus. Porque um discípulo, ele vive para glorificar a Deus. Eles não amam as suas vidas. Mas por incrível que pareça, nós começamos a aceitar um estilo de vida entre nós, de gente que ama a vida. Deus quer nos convencer que isso é mentira. Se nós amarmos o mundo e as coisas do mundo, nós estamos perdidos. Você vai ter que fazer uma escolha hoje, quem que você vai amar? Você vai ter que ir embora daqui com uma decisão, você vai amar quem? Você vai amar Deus? Eu me lembro que num retiro como esse, eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou servir o Senhor, eu não vou mais olhar para trás, não. Eu saí dali, eu liguei para um grupo de amigos, eu falei, faz um favor para mim, nunca mais você me liga. Eu não quero mais falar com vocês, eu não quero mais atender a ligação de vocês. Eu mudei o estilo de vida completamente. Eu peguei umas roupas que eu tinha acabado de comprar, joguei fora. Você fala, mas o que tem a ver uma roupa? É um estilo do mundo que a gente ama. Está impregnado até como a gente se veste. Na minha época, era uma sensação. Se você tivesse uma bermuda, pensa numa bermuda que hoje eu olho e falo assim, que trem feio, bicho. Mas tinha uma bermuda, Raio sabe, Raio devia ter uma dessa. MCD, era um moletom assim, um negócio feio, rapaz. O cara vendia um rim para comprar uma bermuda da MCD. E aqueles bonezinhos de aba reta. O cara põe um negócio daquele e se sentia assim, rapaz, eu sou o cara. Isso era mundo para o meu coração. E quando eu entendi, tomei algumas decisões, eu peguei o que era mundo para mim e joguei fora. Talvez o que é mundo para você pode não ser para o outro. As pessoas às vezes querem uma lei. Fala aí a lei. Qual que é a lei de Deus? A lei está no coração. Pode ser que ele te peça uma coisa, pode ser que ele me peça outra. Pode ser que ele mande eu ir para a Índia, pode ser que ele mande você ficar aqui. Pode ser que ele fala para mim casar, pode ser que ele fala para você não casar. A lei de Deus, ela é individual. Ela está aqui dentro. Não, mas está todo mundo fazendo. Fulano de tal é discípulo e faz. Aquela pessoa é discípulo e faz isso. Mas você tem um pai. E não é o seu pai carnal, é o seu pai do céu. O que ele tem te pedido? Você sabe. Porque nós temos o seu Espírito e o seu Espírito fala conosco. E onde começa a tristeza, você resiste o Espírito Santo. De vez em quando você bate o olho num jovem, você fala assim, rapaz, o que está acontecendo com você? Não, está tudo bem. Fala, não está não. Não, eu estou bem. Fala aqui, não está. Mas como assim? Um coração alegre formoseia o rosto. Formosear o rosto, não é você fazer uma maquiagem não, viu? Já viu esses vídeos? Uma mulher feia que dói, faz uma maquiagem, vira uma princesa, cara. Não é disso que a palavra de Deus está dizendo. É uma beleza que não é vista apenas com esses olhos aqui.
Um jovem, uma vez na igreja, perguntou para mim: Bruno, se você fosse casar hoje aqui entre nós, com qual moça você se casaria? Eu apontei assim: aquela ali. Eles tomaram um susto. Falou: uai, com aquela? Falei: aquela. Tinha umas primeira divisão assim, e eu joguei lá para a segunda divisão, sabe? Que é as mais. Falei: não, aquela mocinha ali, os irmãos. Mas aquela ali não é muito bonita, não, Bruno. Falei: isso? Mas nesse ambiente que vocês me perguntaram aqui, era um local específico, uma localidade, essa moça ali é a única que eu percebo que quer Deus. É a única moça que eu percebo que quer reino de Deus. Olha para você ver. Ela só fica perto das irmãs lá. As irmãs casadas estão lá, ela está ali rodeando, ela está ali perguntando se tem alguma coisa para fazer, ela está ali perguntando se tem uma panela para lavar, ali já, daqui a pouco ela cortou um tomate. Eu quero uma mulher, se eu fosse casar hoje na igreja, eu quero uma mulher assim, porque eu quero cooperar com Deus. Eu quero ter uma casa para a igreja vir estar comigo. Eu não quero uma esposinha para nós ficar bonitinho, tomar um banho e viver a nossa vida. Escolhe bem com quem você vai casar, meu amigo. É uma bala só, tá? Num mato, uma onça. Escolhe bem. Dá tempo. Confere tudo. Não tem devolução. Você vai comprar uma coisa na mão do chinês ou em Iapoca, ele fala assim: testa agora, tá? Se virar ali, não tem garantia. Aí tem cara que acredita que ele vai casar e no caminho conserta. Irmãos, é óbvio. É óbvio, o casamento é dois imperfeitos casando. O casamento passa 50 anos, Deus está fazendo coisa na nossa vida. Eu não estou falando disso. Mas você pode casar com alguém que é imperfeito, que tem dificuldades, tem luta, mas é um homem apaixonado por Jesus. Pode casar. Pode casar que vai dar certo. O meu casamento tinha tudo para dar errado. Tudo. Quem conhece Cíntia sabe. Eu falei: gente, essa mulher fala demais, meu Deus do céu. Eu queria uma mulher que ficasse quietinha, assim, igual a Ló. Mas diz que Ló é bravo de vez em quando, né, Raildo? Mas minha mulher ama o Senhor. Talvez se eu tivesse escolhido outras lá caladinha, só um exemplo, tá? Não estou fazendo distinção de quem fala e quem não fala, não é isso. Eu sei, Raildo. Talvez se eu casasse com uma caladinha, na hora que eu falasse assim aqui, vamos para São Tomé, sabe o que a caladinha falar? Eu não vou, não. Aqui nós vamos para a Índia agora. Eu não vou, não. Mas minha mulher ama o Senhor. Como que eu sei que ela amava o Senhor? Porque a gente ia entregar sopa para morador de rua quando nós tínhamos 17 anos de idade. Eu falava: essa menina ama a Deus, cara. Essa menina quer fazer as coisas de Deus. A vida dela é comprometida com as coisas de Deus. As ambições da vida dela é Deus. Os sonhos da vida dela é Deus. Tudo que ela faz na vida dela tem Deus. Aí você vai escolher um cidadão, uma moça, um rapaz aqui, que não tem nada de Deus nos sonhos, nos projetos, nos alvos, mas ele é bonitinho, cheiroso. Você vai viver uma vida frustrada. E detalhe, já foi, amigo. Casou, já era. Se você estiver aqui com 70 anos solteiro, você pode escolher. Depois que você escolheu, já era. O casamento não é capaz de resolver o nosso conflito de alma, porque nossa alma tem sede de Deus. Deus quer ser o nosso Pai. Deus quer ser nosso Senhor. Que em nome de Jesus, o Espírito de Deus te convença do pecado. O Espírito de Deus faça você se render ao senhorio de Jesus. Irmãos, mundo são várias coisas, como eu já disse. Para a minha vida, a maior definição de mundo que eu tinha se chamava futebol. Se tinha um trem que eu amava, era futebol. Não amava mais ou menos, não. Pelo futebol, eu estava disposto a qualquer coisa.
Quando eu tinha 17 anos, eu fui jogar lá no Londrina, lá no Paraná. E a concentração estava servindo uma dobradinha azeda. Aí eu pus um limão e falei, que é isso, rapaz? Isso aqui é nada. Daqui a pouco a gente vai ser profissional aqui, você vai ver, rapaz, nós vamos ter dinheiro e tal. Eu tinha um alvo de vida, eu tinha um sonho, eu falei, pelo meu sonho eu seguro qualquer problema no peito. Aí eu me lembro num retiro, eu ali me derramando diante de Deus, e o Senhor fala assim, aqui, me dá isso aqui. Eu falei, não, Senhor, isso aqui não, que é isso? Senhor, não, aí também não, eu vou servir o Senhor, eu vou honrar o Senhor. Irmãos, eu rodei esse Belo Horizonte, eu encontrava pastor, dizia, olha, vem cá, eu estou com uma dificuldade aqui, é porque eu quero ser jogador de futebol, mas, falou, não, você vai ser jogador de futebol e vai servir a Deus, e aquilo por algum momento me confortava. Aí eu voltei para o Paraná, fui jogar bola um dia, minha tia me ligou, eu tenho uma tia muito querida, ela falou, meu filho, eu estava orando por você aqui, eu quero te falar, você não vai jogar futebol. Falou, tia, a senhora é assembleiana, a senhora acredita que jogar futebol é pecado. Jogar futebol não é pecado não, tia, e tal. Eu vou até ajudar a senhora vai ver. Falei isso com a minha tia e fui para o jogo no sábado de manhã. Menos de 1 minuto de jogo, eu caí, quebrei esse braço aqui, ó, fratura exposta. Meu braço não volta mais, ó, só vem até aqui, ó. Uma marca. É igual Jacó mancando, Reis, ó. Naquele momento, na hora que eu caí, aquela vozinha da minha tia no ouvido, ó, você não vai jogar futebol. Eu falei, rapaz, não dá para lutar com Deus mesmo, não. Se eu parar, ele vai me quebrar no todo, mas Deus não vai abrir mão. Deus não vai se compadecer do meu choro, da minha... Deus não vai dizer como alguns pais frouxos, né? Já viu, a gente é pai, o menino chora. Eu com os meninos, eu não dou muito mole, não. Só que aí vem 2 meninas, e menina chora de um jeito, cara, que você fala, não... Aí de vez em quando os meninos falam, né? Quando é nós... Deus não chora nem com menino, nem com menina, viu? Deus é santo. Arrancar o futebol da minha vida, irmãos, foi uma das coisas mais dolorosas que eu fiz. Talvez para outros vai falar assim, pelo amor de Deus, talvez você nem ia ser jogador. Eu não estava abrindo mão nem de uma certeza, era só um sonho. Eu já tinha muitas coisas concretas desse sonho. Eu já jogava bola num time. Eu tinha um bom empresário. Mas naquele momento da minha vida era só um sonho. Entregar esse sonho para Deus. Chegar nesse Belo Horizonte de novo, com 18 para 19 anos. Eu falei, rapaz, eu não estudei direito, porque eu pus a minha vida nisso. O que eu vou fazer agora, Chibas? Eu lembrava da professora falando assim, estuda para você ser alguém na vida. E eu dizia, eu vou jogar bola. Aí está agora eu com 18 para 19 anos. Aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí falei, já sei, eu vou servir a Deus, então, vou ser missionário. Fui para Jocum. Na semana que eu vou para Jocum, eu conheci o Helder, pai do Jojo e da Gegé. Gegé era um bebezinho, né, Gegé? Cadê Gegé? E aquilo acabou com minha vida naquele momento. Penso um cara que estava assim, não, agora eu larguei tudo, vou servir a Deus, acabou. Deus não vai me pedir mais nada. E Deus vem rapando tudo. Ô, irmãos, pensa um cara com 19 anos querendo casar, sem profissão, sem dinheiro, sem nada. E eu falei, cara, como é que casa, meu Deus? E não era como hoje em dia, que você vai aqui para a internet e procura um monte de coisa, né? Hoje tem uns caras passando a perna no outro, ensinando a ganhar dinheiro na internet, e tem quem acredita, né? Já viu que esse cara fala assim, não, é porque eu quero te ensinar, eu decidi revelar o segredo, aí o cara vai lá e compra um curso para você. Oh, gente, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que eu falei com um amigo meu, com 19 anos, eu falei assim, rapaz, é o seguinte, eu preciso trabalhar, cara, porque eu não vou jogar bola mais, eu fiz um compromisso com Deus, eu vou ficar 1 ano sem jogar futebol, sem assistir futebol, eu quero servir a Deus. E ele falou, eu estou com trabalho. Eu falei, de quê? Entregar panfleto. Eu falei, meu Deus do céu.
19 anos, Senhor, entregando panfleto. O que vai ser da minha vida, meu Deus do céu? Ô, irmãos, eu lá naquela Cristiano Machado, 1000 panfletos, que era a meta do dia, para ganhar R$ 12. Meu Deus do céu. E eu com aqueles panfletinhos, pondo aquelas caixas de correio, aí eu comecei a orar, falei, Deus, eu vi um apartamento, eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir comprar um apartamento entregando panfleto? Como é que eu vou casar, meu Deus do céu? E eu ali naquela lamúria, tinha uma senhorinha assim numa janela, e eu estou lhe entregando panfleto, uma luta interior terrível. Essa senhorinha falou, ô rapazinho, jovem, aqui, Deus vai cuidar de você, viu? Não preocupa, não. Eu parei, eu fiquei olhando para ela, eu falei, amém. E Deus tem cuidado de mim. Eu me casei milagrosamente. Eu cheguei para a Cíntia e falei, deixa eu te falar uma coisa. Ó, eu quero ser missionário. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu tenho fé para casar. Vamos fazer as contas aqui. Eu lembro até hoje, fizemos uma conta, tínhamos exatos R$ 650 juntando a minha renda e a dela. E eu falei assim, aqui, o aluguel estava uns R$ 300. Pensa uma conta assim que o cara, quando quer casar, a conta dá certo. E eu falei aqui, você topa? Ela falou, topo. E eu fui para a casa da Cíntia, fiquei noivo, e eu falei, não, nós vamos casar e vai dar tudo certo. Irmãos, em um ano, Deus fez coisas na minha vida que seria impossível planejar para fazer. Meu irmão me arrumou um emprego que seria impossível ter. O emprego tinha que ter carteira, eu não tinha carteira. E o cara perguntou, você tem carteira? Eu falei, eu consigo até lá. O dia de apresentar no trabalho era o dia de ter a carteira, Raio, e foi o dia do exame. Eu fui lá e falei, Deus, o senhor sabe que se eu perder esse exame aqui, eu perdi o trabalho, e não é só o trabalho, eu perdi o casamento. Quando eu olho para trás, irmãos, uma certeza eu tenho no meu coração, ninguém que escolhe a Deus é largado pelo caminho. Ninguém que prefere o Senhor vai viver uma vida mais ou menos com Deus. Se você decidir hoje amar o Senhor de todo o seu coração, você vai desfrutar de uma vida plena. Eu não estou dizendo aqui apenas de coisas materiais, não é isso. Eu estou falando de uma paz no seu coração. Decida ser homem. Decida ser homem de Deus. Coloque Deus nos seus pensamentos. Mude sua mente. O mundo tem uma maneira de pensar. Ah, mas é porque hoje isso aqui está na moda. Deus não anda na moda. Deus anda sobre sua palavra e seus princípios. E Deus quer formar sua vida em nós. Mas Ele não pode fazer isso se nós amarmos o mundo. Se nós amarmos as coisas do mundo. Deus não precisa dos nossos esforços para fazer nossa vida dar certo. Não tem que correr atrás, porque eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. Num primeiro momento, você tem que se render a Deus e dizer, Senhor, estou aqui, conduz minha vida, Senhor. Conduz meu coração. Irmãos, como é que alguém entregando panfleto, ganhando R$ 12 no dia, pagando 3 de passagem, ele casa um ano depois? Explica isso matematicamente. Quem aqui é bom com economia, faz essa conta e vê se dá certo. É impossível dar certo. Deus não precisa da sua habilidade, da sua capacidade, da sua inteligência. Deus não precisa de nada, Ele é Deus. Mas Ele quer a nossa rendição no coração. Mas se você quiser viver a sua vida, pode seguir. Talvez as coisas vão até dar bem para você. Talvez você até vai ganhar dinheiro. Talvez você vai até viver melhor. Mas você vai ser um homem vazio, sem vida. Amanhã você vai olhar para trás e falar, puxa vida, cara. Quando eu era um jovem, eu fiz as escolhas erradas na minha vida. O que você quer fazer amanhã? Deus tem um plano na sua vida. Deus quer que você coopere com Ele. Olha quantas... Vamos pensar que todo mundo aqui se casasse hoje? Isso é bom, né? Quantas casas para servir o Senhor nós teríamos? Quantas famílias estariam aqui sendo estabelecidas para cooperar com o propósito eterno de Deus?
Quantos missionários poderiam estar aqui sendo enviados para qualquer lugar? Mas isso vai depender do que você ama, do que você quer para a sua vida. Tem uns jovens com uma cabeça de menino, uns sonhos de menino, motivações de menino. Tem umas moças vivendo um filme de Cinderela. Você precisa acordar para a vida como ela é. A vida é dura. A vida é amarga. A vida é uma guerra. E você vai precisar estar preparado para isso. Seja homem. Como que faz para ser homem? Ande com homens de Deus. Para de ficar andando com menino. Eu me lembro que uma coisa que me fez muito bem na minha juventude é que os meus amigos eram gente mais velha. Eu não estou dizendo que isso é uma regra. Mas eu comecei a andar com gente que já era casado. Eu recebia bons conselhos. Eu recebia boas instruções. Você muitas das vezes vai ver um ambiente que nós temos entre os solteiros. Muitas das vezes, irmãos, são ambientes carnais. Tomados de carnalidade, de coisas do mundo. Ah, mas isso aqui não é pecado? Alguém que fica vivendo nessa linha do que pode e do que não pode, é alguém que não ama a Deus. Um filho de Deus não está preocupado, pode ou não pode? Um filho de Deus quer saber o que Deus quer de mim. Deus, o que eu posso fazer para agradá-lo, Senhor? O que o Senhor quer? Qual é o seu desejo? Qual a sua expectativa, Deus? Muitas das vezes os ambientes de jovens, de solteiros, é um ambiente fútil, gastando dinheiro com aquilo que não é pão, gastando dinheiro com aquilo que não sacia a alma. É indo para lugares comer, lugares caros. Tem algum problema fazer isso? Não, depende do que você tem para sua vida. Eu dividia um cachorro-quente com Cíntia porque eu queria me casar. Eu precisava juntar dinheiro e eu ganhava era R$12, amigo. Mas eu sabia, eu quero me casar. Eu quero me casar. Se tiver que capinar um lote, eu capino. Se tiver que lixar a parede, aí, ó, eu lixo. O que tiver que fazer, eu faço, porque eu tenho um objetivo. Eu quero me casar. Você vê entre nós hoje uns homens preguiçosos, uns homens com cabeça de menino, uns homens querendo ganhar dinheiro com coisas fúteis. Aqui, toma vergonha, só. Transforma a sua mente. Transforma seu coração. Todo o trabalho ele é digno? Claro. Eu não estou aqui dizendo que trabalhador é quem pega uma enxada apenas. Não é isso que eu estou falando. Mas há um estilo de vida que agrada a Deus. E muitas das vezes, nossos passos, eles são tomados olhando para o mundo. O que está dando certo aqui no mundo? Ah, aqui, ó, está dando certo é isso aqui, ó. Eu vou aqui. Ah, o que está dando certo? Deus é um Deus de coisas improváveis. Vai te casar, como é que vai ser o trabalho? Ah, vai começar entregando panfleto. Gente, isso não é nem improvável, isso é certo que vai dar errado. Eu lembro que um parente da Cíntia falou assim, você vai casar mesmo com esse rapaz? A bicicleta que ele usa é emprestada. Nem a bicicleta era minha. Eu falei aqui, firma o corpo, senhor. Deus está comigo, vai dar certo. Moça, casa com um homem de Deus. Casa com um cara que não seja preguiçoso. Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ter qualquer profissão, mas se precisar dele capinar um lote para pôr comida em casa, ele vai capinar, ele não vai ligar para o pai dele. Confere, viu? Confere se o cara tem disposição de matar no peito e falar aqui, fica quietinha aqui, minha filha. Tem jovem que casa, muitas das vezes, já pensando assim, não, eu vou casar porque eu ganho bem, minha mulher vai ganhar bem. Ô, amigo, tem um padrão no reino de Deus, você esqueceu? Eu acho estranho demais as moças. É pecado trabalhar? Não. Sabe uma coisa que me impactou quando eu entrei na casa do barbudinho aí, o Jojô? Ele era um menininho, chorão. Eu já contei que eu vivia numa casa de confusão, né, Reis? Aí eu fui ouvir o evangelho, fui na casa do Helder. Na hora que eu entrei na casa do Helder, rapaz, não tinha nada, mas tinha uma atmosfera na casa.
Aí daqui a pouco tinha um café na mesa, tinha um bolo que Vívia trouxe. Eu falei, pai, que negócio diferente, meu Deus. Se você me perguntar, mas o que tinha? Eu não sei pôr em palavras, mas tinha ali uma presença de Deus. Tinha uma esposinha ali com um bolinho, porque está vindo um contato, então a esposinha fez um café, fez um bolinho, aí tinha ali, aí eu falei, rapaz, que coisa maravilhosa isso aqui, cara. Eu tinha acabado de vir de um culto, eu cheguei ali e falei, cara, aqui não tem manifestação, aqui não está, mas eu quero isso daqui. E quando eu me casei, irmãos, eu tinha uma certeza, minha mulher vai ficar dentro de casa. Eu quero aquele ambiente da mulher fazendo um café, fazendo um bolinho, e as pessoas chegando, ouvindo o evangelho, e Deus acrescenta. Eu quero viver isso. Tem moça, se você falar isso com ela, ela fala, para mim não dá, não. Quê? Dona de casa? Tchê, que isso? Eu sou estudada. Ok. É pecado trabalhar? Eu não estou entrando nessa linha, querida. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu não estou dizendo que se você trabalhar, você não vai poder servir a Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que tem um caminho que, para mim, ele é sobremodo excelente. Para mim, quando eu olho, eu falo para uma moça assim, o que você quer ser? Eu quero ser dona de casa, eu quero cuidar do meu marido, eu quero cuidar de filho, eu quero limpar a casa. Eu falo, oh Deus, muito obrigado, Senhor. As minhas filhas, irmão, está pequenininha ainda, 4 anos, eu não sei muito bem se vai, o que vai fazer. Mas uma catequese vai ter. O melhor lugar para você estar é dentro de casa. Aí, não, mas é porque hoje em dia, isso e aquilo outro, ok, pode trabalhar. Quando eu me casei, Cíntia trabalhava. E eu falei para a Cíntia assim, amor, o que você está achando desse negócio das mulheres ficar em casa? Ela falou, eu não vejo a hora, eu não aguento mais ter que pegar 2 ônibus. Ir lá para o Rajagabalha, ficar até 6 horas e depois de novo, e chega em casa, lavar roupa, fazer comida. Não, é só você falar. Só que eu tinha umas dívidas. Porque você já casa com tudo na Casas Bahia de 10, 12 vezes. Eu fiz as contas, falei, eu acho que vai dar. E de repente eu falei, Cíntia, fazer o seguinte, pode sair do serviço. Fala com o seu patrão lá, você não vai trabalhar mais, pode sair. Irmãos, você sabe o que me aconteceu naquela semana? Eu chego, a família da Cíntia falou, que é isso? Como que você vai tirar a mulher do serviço, meu Deus? Eu falei, não, é porque... Aí eu falei para o meu sogro assim, mas é engraçado, sua esposa nunca trabalhou fora. Criou só os filhos. Agora a minha não pode, que é sua filha. Na semana que eu tiro Cíntia do serviço, meu salário caiu 50%. E aí, sabe o que eu ouvi? Tá vendo? Você foi tirar a mulher do serviço, está aí, ó. Quero ver como você vai pagar agora. Quero ver como você vai fazer agora. Eu quero ver agora isso. Eu quero ver aquilo. A primeira coisa que vem na cabeça é, rapaz, a mulher vai ter que voltar então para o serviço, né? Eu falei, Deus, é o seguinte, se tiver que trabalhar 24 horas, eu vou trabalhar. Se tiver que pegar bico para lixar a parede, para capinar lote, eu não quero nem saber. Eu não vou retroceder aqui, Senhor. Se tiver que vender carro, vender sofá, vender geladeira, eu faço o que for preciso. Eu não vou abrir mão desse padrão na minha vida. E sabe o que aconteceu? Passei 3 meses apertado. E Deus me prosperou. Deus me abençoou. As nossas escolhas não podem ser movidas pelo dinheiro, pela lógica. Não, porque hoje em dia é difícil. Se 2 não trabalhar, eu já ouvi demais isso. Se 2 trabalhar, não dá para sustentar uma casa. Depende, ué. Que padrão que você quer viver? Sabe o que eu ouvi quando eu veio as meninas gêmeas? Não. Como é que você vai sustentar 4 filhos? Porque no padrão de hoje eu falo assim, eu abaixo o padrão, ué. Eu abaixo o padrão, é simples. Então, se o padrão tiver que morar numa roça, eu moro numa roça. Se para viver com 4 filhos servindo a Deus não pode ter carro, eu ando a pé, ando de ônibus, não tem problema. Eu abro mão de qualquer coisa para viver o padrão do reino de Deus. Você está disposto a abrir mão de coisas na sua vida para viver o padrão do reino de Deus? Não ama o mundo, não. Não ama as coisas do mundo. Não ame as pessoas do mundo. Talvez o meio que você está inserido te faz ficar confuso, porque é o que você ouve o dia inteiro. Você está rodeado de pessoas que só estão ambicionando o mundo e as coisas do mundo. Os sonhos das pessoas todos são pautados em coisas.
O cara trabalha para ter coisas. Nós trabalhamos para comprar coisas. Aí você está inserido no trabalho, na escola, faculdade. E o que é que tem ali dentro? Gente que ama o mundo. Se você não está dando conta aqui, saia. Mas se eu sair, eu vou ser um Zé Ninguém. Seja um Zé Ninguém que ame a Deus. Tenha coragem de romper com todos os padrões desse mundo, se for preciso. Eu estou dizendo para você sair da faculdade, eu estou dizendo que se for preciso, para servir a Deus, saia. Se a tua mão te faz pecar, corta. A Bíblia não diz aqui, se a sua mão te faz pecar, tenta fazer um esforço, só esconde ela aqui para trás. Amarra ela, não, corta. Passa uma faca e limpa. Nosso problema? Nós não queremos cortar. Cortar dói demais. Cortar é doloroso. Eu sei. Morrer é doloroso. Mas o Senhor está nos chamando para esse caminho. E o que está em jogo aqui é a sua eternidade. As escolhas que você tomar hoje vai definir quem vai ser amanhã. Escolha Deus. Escolha as coisas de Deus. Escolha o reino de Deus. Não viva sobre o conselho dos ímpios. Bem-aventurado você vai ser. Você vai ser um homem mais do que feliz se você for alguém que não vive a sua vida debaixo de conselhos e opiniões de ímpios. Você quer viver uma vida bem? Ouça homens de Deus. Ouça homens maduros. Nosso coração é enganoso. Nós selecionamos a quem ouvir. Se eu quero ir para aquele lugar, eu sei que Raildo, que Rez vai dizer para não ir, o que eu faço? Vou ouvir então esse aqui. Ó. Eu falei no último encontro geral, irmão, se eu não quisesse ir para a Índia, eu não precisava nem de fazer força. Eu podia montar um cenário aqui que ia ficar lindo. Daria até um filme, Chiba, para você montar. Obedecer a Deus dói, mas é a melhor coisa a se fazer. Vale a pena obedecer ao Senhor. Se eu olhar para trás na minha vida, eu posso ver muitas perdas, muitos prejuízos, muito dinheiro perdido. Quando eu vou no Mineirão, levei o Filipinho esses dias, o André no Mineirão, aí eu começo a ver que jogador ali. Eu lembro que quando eu vim aqui no Brasil a última vez, tinha aquele zagueiro do Cruzeiro, o Léo. O Léo jogou junto comigo uns 5 anos. E eu olhava o Léo assim, eu dizia, ei, meu pai, podia ser eu, né? Aí o coração ficava assim, ó. Mas eu olhava para tudo que Deus estava construindo e falava, Senhor, eu faria tudo de novo, Senhor. Eu abriria mão de tudo de novo, se fosse preciso, Senhor, para viver a sua vontade. Escolher a Deus é bom. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo te convença a isso. Que Jesus é a parte boa. Escolha Ele. O diabo é o pai da mentira, ele está tentando te enganar. Ele está tentando te seduzir. Ele está tentando roubar o seu coração. Ele está te enchendo de promessas vazias. Tudo que ele está te oferecendo, a Bíblia está dizendo, isso passa. Isso acaba. Isso tem prazo de validade. Não põe coração nisso, não. Não se encha com essa expectativa, não. Escolha ser um homem de Deus. Escolha ser uma mulher de Deus. Escolha cooperar com Deus. Aqui, a igreja precisa disso demais. De homens e mulheres comprometidas com o reino de Deus. E você não precisa de ser casado para você viver isso, não. Você pode viver isso solteiro. Você pode se apresentar e falar que, conta comigo, cara. Eu quero cooperar com Deus. O que é que eu preciso fazer? Se apresente. Tem serviço demais na casa de Deus. Se voluntaria, fala aqui, eu estou aqui, precisa de alguma coisa? Cara, conta com a minha vida. A igreja, a força da igreja, a palavra de Deus diz que está no jovem. Por isso o Senhor está nos chamando. Nós temos força, nós temos vigor, nós temos capacidade de ir, de romper com as coisas. E como que o diabo sabe disso? O que ele faz? Ele tenta nos fascinar.
Ele tenta nos atrair, nos seduzir. Você sabe o que tem te seduzido? Você sabe o que tem atraído os teus olhos, o teu coração? Tenha coragem de pôr isso para fora. Tenha coragem de romper com qualquer coisa na sua vida. Meu desejo, queridos, é que essa manhã Deus possa marcar o seu coração. E que essa verdade te inunde, você decida hoje. E que amanhã você possa dizer, rapaz, teve uma vez um retiro em Belo Horizonte, naquele retiro Deus falou comigo e eu decidi naquele retiro que eu iria servir o Senhor. E graças a Deus, porque naquele dia eu escolhi isso, porque hoje eu estou servindo o Senhor. Mas se você não decidir isso hoje, talvez no próximo retiro você nem esteja mais aqui. O diabo te leve, o mundo te fascine. As coisas do mundo roubem seu coração. E amanhã você vire só um nome. Lembra do fulano? Lembra do ciclano? Pois é, cadê? Rapaz, se perdeu. Se atrapalhou todo. Eu vou visitar alguns amigos quando eu venho ao Brasil que cresceram comigo. Tem um deles que era um amigo chegado, hoje com a vida toda atrapalhada, 6 meninos, um com cada mulher, pensando um cara com a vida derrotada. Esses dias eu com ele falou, Brunão, onde é que você acha que eu caí, hein, cara? Eu falei, você caiu naquele dia que nós tínhamos 17 anos de idade, lembra? Que você foi namorar aquela menina e aí a pessoa falou para você, não faz isso, cara. E você foi. Ali começou a sua queda. 17 anos ele tinha, hoje ele tem 40. O que restou hoje? Uma vida destruída. O cara quer, mas é tanto problema que o cara tem, é tanta pensão para pagar. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. O diabo não é teu amigo. O diabo não é gente boa. O diabo não vai ser gente boa com você, ele vai te destruir. Mocinha, deixa eu te falar uma coisa. O diabo quer destruir tua pureza. O diabo quer te corromper. Você tem que estar atenta. No mundo, não aqui, ó. Eu estava falando um negócio ali, Reis, eu vou falar aqui, viu? Eu estou reparando algumas coisas. Eu vejo uns camaradas chegando perto de umas meninas para abraçar. Eu falo, rapaz, eu sou um homem casado, eu não tenho coragem de abraçar essa moça desse jeito. Os caras conseguem. Aí as mocinhas aqui falam, não, mas ele é discípulo. Fala, mas ele é homem, viu? Não seja ingênua. Ô rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui solteiro. Eu sei das malandragens aqui, ó, que a gente faz. Aparência externa, sabe o que é? Oi, querida. Querida nada. Tem um outro interesse por trás. Isso é pecado. Nós servimos a um Deus que vê nossas motivações. Uma irmã, eu faço questão de abraçar as irmãs assim de lado, tá? Ah, mas por que não pode abraçar uma irmã de frente? Não, eu não abraço, não. Mas não pode? Julgue aí, ué. Bom dia, querido, tudo bem? Aí você vê, eu sou um homem casado. Aí você vê um camarada, Theo, solteiro, quase morrendo para servir a Deus, acordando de manhã falando, Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Aí vem uma menina toda cheirosinha. Passou uns pó branco na cara. Jogou um perfume. Aí esse camaradinho estava orando de manhã, Raido, vê essa menininha, ele fala, ele dá até uma... Aí ele fala, não, eu vou lhe cumprimentar as irmãs. Oi, querida, aí traz aqui, ó. Tá! Ô, minha gente, amanhã você está debaixo de luta e não sabe por quê. Amanhã você está caindo no pecado e não sabe por quê. Sabe por quê? Você está aqui, ó, dando bobeira demais. Aqui foge. Foge da aparência do pecado, da aparência do mal. Você vai cair. Não pensa que você é valente, que você é homem de Deus, que você ora, que você lê Bíblia, que você sabe. Você vai cair. Tem moças que estão conversando com um rapaz, dá para ver que ela está ali seduzindo.
Ela tem um jeito, ela joga o cabelo, fala, mas só está mexendo o cabelo, cara, pelo amor de Deus. Deus nos conhece. Nós precisamos preservar um ao outro. Nós precisamos guardar uns aos outros. Ô mocinha, você está conversando sozinha com o rapaz aqui? Dá linha. Mas o que tem de mais conversar? Nós só estamos conversando. As coisas começam numa conversa. Eu estava conversando com um jovem esses dias atrás. Sabe como é que ele estava caindo em pecado? Na hora que o WhatsApp dele apitava, você estava falando ontem aqui sobre gatilho, olha que coisa interessante. O WhatsApp apitava, ele via que a mensagem era dela, o cara era tomado de um desejo desenfreado da carne, mas não tinha nada na conversa. Ele terminava o WhatsApp ali falando de encontro, falando de Jesus, falando de reino de Deus. Sabe onde ele terminava? Pecando. Aí você fala, mas meu Deus do céu, está só conversando. Então para de conversar. Ah, mas o que eu vou fazer? Vai servir a Deus. Vai andar com gente madura, vai pregar o evangelho. Porque se você quer casar, Deus te encontra no caminho. Deus vai trazer uma esposinha e falar, aqui, ó, está aqui para você. Toma, meu filho. Aqui, minha filha, ó, está aqui um maridinho para você, vai cuidar bem de você. Sabe o que eu sei? Ele me ama. Ele vai te amar também. Para de ficar querendo escolher mulher, homem, marido. Quem faz isso é Deus. É óbvio que as coisas acontecem, irmãos. Eu não estou falando, não acontece por acaso, mas tem um jeito maduro disso acontecer entre nós. Não é com carnalidade, não é com você achando que você precisa se apresentar. Você não precisa disso, é ter um pai. Há um padrão de santidade entre nós que precisa ser resgatado. Há um estilo de vida entre nós que precisa ser levantado de novo e falar, esse é o padrão do reino de Deus. Ah, mas o fulano de tal, o presbítero tal, eu não quero saber do presbítero tal, há um padrão de Deus. Se você quer casar, eu quero te dar um conselho, amigo. Conselho. Escolha uma esposa que queira viver um padrão do reino de Deus, ficar dentro de casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos e servir o Senhor. Escolha essa mulher para você. Você, moça, que quer casar, escolha um homem que quer cooperar com as coisas de Deus. Escolha um homem que quer se dar pela obra. Alguém que está disposto a servir. Alguém que está disposto a cooperar de qualquer forma. Porque senão você vai se arrepender. Esses cabelos bonitos, na hora que casa, meu amigo, você acorda de manhã, é a vida real. Essa mulher linda, mascando um Trident, ela acorda com bafo. Aí você fala assim, bem, porque você vê só aqui, né? Aí vê só nos encontros. Ah, o Jó vai comer hoje um negócio, aí vai para a pizzaria. É um mais cheiroso que o outro aqui. Não é assim todo dia não, amigão. Esse cara chega do serviço fedendo, ele tem chulé, ele ronca. Ele peida de noite. Aí as meninas vivem num mundo encantado, falando, não, ele é um príncipe. Vai. Você vai ver o sapo. É? Que nosso coração seja tomado, que Deus resgate isso em nós, o desejo de vivermos o padrão do reino de Deus. Amém? O mundo passa, as coisas do mundo passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ama o mundo, não ame as coisas do mundo. Deus quer derramar o amor dele sobre você, mas ele não vai fazer isso se os seus olhos e o seu coração estiver tomado pelo mundo. Decida hoje, não vá embora sem você fazer uma reflexão na sua vida do que é mundo para você. Seja honesto. Deus já sabe. Seja honesto. Apresente a Deus o seu coração. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo sonde nosso coração. Vamos pedir que Deus mude nosso coração, mude nossos rumos, mude nossas motivações. Mude nossos sonhos. Está disposto a entregar os seus sonhos a Deus? Fecha seus olhos e
Começa a pensar o que é importante hoje na sua vida. O que você tem como valioso na sua vida hoje. Começa a avaliar se você está disposto a entregar tudo ao Senhor. Deus sabe o que é tesouro para nós. Deus sabe o que amamos. Deus nos conhece mais do que o nosso pai, mais do que nossa mãe, mais do que os irmãos. Deus conhece o nosso coração. E às vezes nós queremos fingir ser alguém que nós não somos. É doloroso ser uma fraude. Desista hoje de ser uma fraude. Deus quer transformar seu coração, sua vida. Deus quer fazer um caminho novo, reto, santo. Isso começa com luz. Isso começa com arrependimento. Isso começa com confissão de pecado. Isso começa com choro, com quebrantamento, com desespero de gente falando: eu não dou conta, me ajuda, Senhor.